E é interessante porque a grande mídia, sobretudo a mídia aberta, é muito cruel com a gente, né? Mas é muito cruel. Quando a gente, eu digo assim, eu como pastor protestante, mas nada mais forte do que a realidade, do que os fatos. Olha essa pesquisa do Gospel Prime, que interessante, né? Para muitos é uma surpresa. Fala sobre credibilidade de certos setores da sociedade e traz que as igrejas evangélicas, né, e dentro dessas igrejas estamos nós, os líderes, né? Trazem mais confiança às pessoas do que vários outros setores. Brasileiros confiam mais nas igrejas que nos meios de comunicação e nos partidos políticos, não é? Que em primeiro lugar está o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros normalmente é o Corpo militar aí. Parece então que está havendo essa mudança na concepção, né, do papel social das igrejas, do papel moral das igrejas e de nós, os seus líderes, né? Isso é muito bom. Mas eu acho que isso se deve ao crescimento do Evangelho. Sim. Porque a grande parte das pessoas que achavam que todo pastor era ladrão, que toda igreja era uma enganação, quando se convertem, eles descobrem que eles eram os otários antes. Verdade. Sério. Porque a conversão tira as escamas e eles falam, quanto tempo eu perdi longe disso. É verdade. Né? Então, quanto mais o Evangelho cresce, maior a credibilidade das igrejas. E isso vai continuar acontecendo, assim, para a tristeza da grande mídia e dos inimigos do Evangelho. Isso é fato. Graças a Deus, isso hoje é uma realidade. A ideia de que o cristianismo ele pode e deve ser vivido também na esfera pública. É isso que também colabora para que as pessoas consigam confiar. Por exemplo, eu desenvolvo um projeto lá na igreja facultativa em que todo jovem que está na faculdade, quer ir para a faculdade ou já saiu da faculdade e que se interessa por vincular a fé cristã com aquilo que ele aprende na academia, a gente dá esse tipo de orientação bíblica. Conheço outros grupos, como o Labri Brasil e outros associados, que têm a preocupação de demonstrar que o cristão pode e deve viver e manifestar o seu cristianismo na esfera pública de segunda a sexta. Perfeito. Então, dado o próprio testemunho que esses cristãos sérios têm dado, isso coopera, então, para que as pessoas ainda confiem, né, na igreja como tem confiado. E no nível federal, toda essa discussão, quando a ministra Damares falou do terrivelmente evangélica, o presidente falou do ministro, né, do Supremo terrivelmente evangélico, isso causou uma situação, mas as pessoas pensam, porque tem alguém evangélico lá, certas pautas que estão passando já vão ter resistência. Exatamente. Né? Pautas progressistas, né? Deixa eu falar. Eu estou falando porque a grande mídia sempre considerou o evangélico como um cidadão de segunda categoria. Exato. Só que eles se assustaram nessas últimas eleições porque eles descobriram que os cidadãos de segunda categoria têm força, conseguiram eleger um presidente. Nós temos uma ministra que é uma cristã, aliás, uma terrivelmente cristã. Sim, nós teremos um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente cristão e nós queremos que pessoas terrivelmente cristãs ocupem todos os espaços da sociedade. É isso. E quanto mais cristão, por exemplo, Deltan Dallagnol, que é batista, né, lá da igreja de Curitiba, Deltan está tomando pancada tudo quanto é lado. Sim. Mas por quê? Porque ele tem caráter. É isso aí. Ele tem o caráter de Cristo, ele quer a verdade. Na verdade, o espírito do anticristo que domina o mundo, ele tem como função destruir o cristianismo. Exatamente. Sim. A gente vê que é o espírito do anticristo, domina as mídias, domina as ONGs e tudo mais. Mas a gente percebe o seguinte, que todo ataque existe um contra-ataque. Está havendo um contra-ataque espiritual. É verdade. E esse contra-ataque espiritual está fazendo com que aqueles cristãos que eram anônimos, incógnitos, eles hoje põem a cara para bater. Sim, e eu acho isso máximo, gente. A igreja sempre foi isso. Nós somos protestantes, no sentido bom da palavra. Né? Nós viemos aqui para trazer mudança. E é isso mesmo que tem que ser. Exatamente. E é uma expressão que foi muito usada no movimento LGBT, YJH, sei lá quantas letras. Sair do armário. Mas quem está saindo do armário são os conservadores agora. Porque os conservadores... As pessoas não estão mais com medo de dizer, eu sou cristão. Isso aí. Sabe assim, eu sigo a Cristo, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é bom. Na universidade, você está falando, né? No Labri e tudo. Esses jovens nossos, universitários, das nossas igrejas, eles vão para ambientes hostis, principalmente nas universidades públicas. É isso aí. O ambiente é muito hostil ao cristianismo. E eles estão tendo coragem de botar o cara para bater e falar, não. Não, interessante que a universidade, esse ambiente hostil que foi criado, o espírito do anticristo que domina, inclusive as universidades, quiseram calar a boca dos cristãos da universidade e realmente conseguiram por um tempo.
Hoje, os professores, né, secularistas estão tendo o maior problema com alunos cristãos estão se posicionando dentro da sala de aula, que estão se posicionando. E eu oro para que mais e mais cristãos se posicionem. Amém. Nós precisamos nos posicionar e fazer diferença nesse mundo. Hoje, dentro da Universidade Federal, já existe um grupo de estudos voltados para um filósofo jurista de nome Hermann Doivert. Doivert era protestante. Ele é um daqueles, digamos assim, fundadores ou pensadores da filosofia reformacional, calvinista, com a preocupação de dar uma orientação a respeito de como que o cristianismo poderia colaborar não só no direito, mas em todas as demais esferas públicas. Então, descobrir que existe um grupo de cristãos lá dentro que está propagando isso, e não é como se fosse algo parecido com o gueto, não. O estudo deles faz parte da cátedra de Direito. Estudar Hermann Doivert hoje... É linha de pesquisa, quase. É linha de pesquisa hoje. Nós temos até uma mestranda que deu uma palestra lá para nós, orientando justamente sobre isso. Como que a própria Universidade Federal, apesar, né, de toda a ideologia, está abrindo a possibilidade para esse tipo de estudo. Aliás, se a gente for analisar, o mundo hoje quer jogar os cristãos como fundamentalistas, mas todos os movimentos sociais começaram dentro das igrejas. Por exemplo, a abolição da escravatura começou dentro das igrejas cristãs. A questão do movimento negro nos Estados Unidos começou com um pastor, Martin Luther King. Então, a gente vê que a igreja, né, o cristianismo sempre foi fundamental nessas lutas sociais, né, em todos os meios. Então, hoje, né, alguns meios políticos querem tomar isso como luta deles, mas não é luta deles. É verdade. Nunca foi. O Pondé, da PUC São Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a esquerda quer ter o monopólio da virtude e o monopólio da verdade. Os esquerdistas, e é mesmo, né? Um dos maiores problemas daquele que é de esquerda é a arrogância. Ele se acha melhor que a gente que é conservador. Ele olha com um olhar de superioridade, assim, que ele olhar assim, você não está entendendo a realidade. Gente, eu conheço N pessoas conservadoras que são engajadas socialmente, que trabalham com pessoas, os marginalizados, os excluídos, né? Os deserdados da sociedade, só que não tocam trombeta. Aliás, Cássio, quem faz mudança social no país mesmo é a igreja. Por quê? Porque o governo pode tirar a criança da rua, mas a rua de dentro da criança só Jesus tira. O governo pode tirar o cara da favela e dar uma casinha para ele. Ele vem de volta para a favela, porque a favela de dentro do homem só Jesus faz. Então, as igrejas brasileiras são o maior instrumento para a transformação social desta nação. É verdade. Isso é fato. É verdade. Tem que ser dito, porque mudança verdadeira não se faz apenas com obra social. É projeto social. Faz com projeto de transformação de dentro para fora. E isso só o Evangelho consegue. É verdade. Há uns anos atrás, eu assisti a reportagem de um antropólogo que comentava no SBT que, dentre as 3 instituições, né, a escola, a Polícia Militar, a terceira grande instituição que estava promovendo mudanças significativas no Rio de Janeiro era a igreja, a igreja evangélica. Então, ainda que do ponto de vista religioso, institucional, o cristianismo não seja bem assumido, bem admitido, mas do ponto de vista da mudança social que uma igreja traz, na redução dos índices de violência, no próprio estímulo, incentivo à escolaridade, exatamente, orientação para as famílias. Tirar um pai do alcoolismo, o que isso provoca dentro de casa? É isso aí. Tirar alguém das drogas. Porque, assim, grande parte das instituições que trabalham com drogadição são cristãs evangélicas. Sim, exatamente. Aliás, Cássio, se a gente for olhar a história, a reforma mais benéfica, a revolução mais benéfica que a humanidade já teve foi a reforma protestante. Se você for analisar, todas as grandes nações do mundo hoje vieram da reforma protestante. Sim. Todas as grandes nações. Os PIBs mais altos. Os PIBs mais altos, o IDH melhor. Todas as grandes nações vieram da reforma protestante, que foi exatamente assim. Eu acho que a síntese da reforma foi essa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação da mente, libertação da escravidão, né? Libertação do jugo. E essas nações, infelizmente, principalmente na Europa, estão se afastando de Deus. E a gente vê lá na frente um futuro tenebroso. É verdade. Mas o que eles têm hoje é exatamente o que os pais deles plantaram. Abençoarei os que te abençoarem. A descendência dos justos será poderosa na terra.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.